profissional de saúde, né, casada com um médico, né, o Dr. Carlos Alberto, né, um médico muito conhecido aqui na nossa região, e teve essa descoberta do câncer de ovário. Foi quando? Foi dia 8 de setembro de 2023. 8 de setembro Final de do ano 2023. Como é que foi ali, né? Ele é médico ginecologista e obstetra, então ele mesmo Sim, já fazia, né, fez todo o tratamento com você, né? Tô falando da vida toda, Sim. né? Desde quando você Sim. conheceu ele. E aí, como é que foi ali? Como é que foi quando você descobriu essa doença? Então, eu faço os exames periódicos, né, anuais, né, preventivo, ultrassom, mamografia. E eu fui, no dia 8 de setembro, né, eu faço com ele, eu fui fazer despretensiosa o exame de preventivo. E aí ele fez o preventivo, tudo ok, avaliou a mama e tudo, e aí ele falou, vamos fazer uma ultrassom, porque como eu tenho Mirena, então é pra gente poder ver posicionamento do Mirena e tudo. E aí na hora que ele fez a ultrassom, que ele passou, aí eu vi que ele já ficou, sabe quando ficou branco, assim, sabe, paralisou e tá mexendo. Aí ele virou e falou assim, Leonise, tem uma massa no seu ovário esquerdo. E ele ficou tão assim, porque ele começou, nós temos que tirar essa massa, não podemos ficar com essa massa. Aí eu falei, uai, tem que tirar. E eu assim, leiga, assim, em nenhum momento passou nada pela minha cabeça. E eu tô assim, se tem que tirar, vamos tirar, né, e tudo. E aí ele acabou o exame, mais calado e tudo. Sentei, ele falou assim, nós vamos agora fazer um exame de laboratório, nós vamos lá agora e nós vamos já vou ligar para aqui pro Samuel, um amigo nosso, para poder fazer uma ressonância, pra gente poder ver. E aí eu comecei a falar assim, uai, isso aí começou a ficar meio complexo, né? De uma hora para outra, assim, eu tô fazendo uma ultrassom, assim, assintomática, sem sentir nada, assim, atividade física, trabalhando, assim, sem nenhum, se falar assim, Leonise, você teve uma distensão abdominal, você sentiu alguma coisa? Nada. E aí, ok, aí eu peguei, fui fazer o exame de laboratório, e aí na hora que a gente tava descendo, a ressonância a gente te marcou para 5 horas da tarde, então eu iria em casa e depois a gente iria. Aí na hora que ele falou assim, eu vou te levar em casa pra você não ir sozinha e tal. Aí na hora que a gente tava descendo do Mila ali, o consultório dele lá, aí eu falei, para o carro. Falei assim, pode ir, ele tinha que ir no hospital, que eu tenho que passar na igreja. Eu vou descer aqui que eu tenho que passar na igreja. E aí eu saí, passei na igreja, pedi, né, coloquei essa situação que eu estava vivenciando e fui para casa. E aí cheguei lá, aí deu a hora, nós fomos lá fazer a ressonância, e aí o médico mencionou que depois de uns 40 minutos, né, ele já ia fazer o relatório e tudo para poder passar. E assim foi feito, né, e aquilo ali eu já comecei a ficar um pouco ansiosa diante do movimento, e eu olhava pro meu marido, ele muito preocupado, né, e falou, a gente tem que esperar o resultado dessa ressonância e tudo. Aí de repente o telefone dele toca. E aí, na hora que o telefone dele toca, aí eu tenho um altar lá na minha casa, que eu tenho todos os santos, assim, sabe? E aí, eu fui pra lá, sentei, segurei meu terço e falei, tá nas mãos do Senhor, né? E aí, tô vendo lá Carlos Alberto conversando. Aí, de repente, ele vai até mim, eu sentada assim no sofá, ele sentou do meu lado. Falei, Carlos, e aí? Aí ele virou e falou assim, desse jeito, ele falou assim, Leonise, nós vamos ter que ser forte. Aí eu olhei para ele assim, aí ele falou assim, realmente, né, foi detectado que tudo indica pela imagem, né, somente a biópsia vai concretizar isso, mas tudo indica pela imagem que é um tumor de ovário de alto grau. Aquilo ali eu levantava, sabe quando assim, você perdeu o rumo, parece que abriu um buraco ali, e eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a chorar, e aí eu falei com ele assim, Carlos, eu não quero morrer. Eu tenho 2 filhos, tem você, tem meus pais. Eu falei assim, eu não quero morrer. E um dos meus maiores prazeres é viver. Eu amo viver. Eu tenho um prazer pela vida muito grande. E eu falei assim, eu não quero morrer. Aí ele virou para mim e falou assim, eu acredito na ciência. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu acredito em Deus. Então, se tem a ciência para me ajudar, né? Glória, obrigado, mas eu acredito em Deus. E aquilo ali, sabe quando você vai andando para um lado e para o outro, parece assim, eu tô sonhando, não é possível, só posso estar sonhando. E aí eu falei assim, eu vou deitar, vou acordar amanhã, e assim, meus filhos lá em casa, nós não comentamos nada, e ficamos naquele processo.
E aí, esse médico também que fez a ressonância, eles conversaram e tudo pra gente ver um especialista na área para eu poder estar indo, né? E a gente ver o que poderia ser feito. Por quê? O câncer de ovário, ele é silencioso. Então, quando descobre, né? Quando a pessoa já está com algum sintoma, é porque o câncer já está em estágio avançado. Eu não tinha sintoma nenhum, mas como é silencioso, eu poderia estar cometida no abdômen, né? Aí, com metástase e tudo, e assim, isso é algo realmente muito grave. E aí nós começamos a pesquisar especialistas aí para a gente estar indo, para poder aí ter a melhor conduta, né? Diante aí da minha situação. E assim foi feito, né? Esse final de semana a gente não dormiu, né? Eu acordava no outro dia e falava assim, meu Deus, só posso estar sonhando. Aí assim, não é sonho não. E assim, vamos enfrentar, né? Se temos que enfrentar isso. Então assim, no primeiro momento eu não coloquei nada para minha família, só eu, meu esposo, alguns amigos aí também que sabiam. Meus filhos não sabiam, meus pais não sabiam. E aí, na segunda-feira eu estive em Belo Horizonte, numa consulta. E aí, como eu tinha feito o exame de laboratório, que é o CA-125, que é um marcador tumoral para o tipo de câncer, né, de ovário. E esse marcador, o normal dele é 35. E quando o resultado chegou, veio 3.070 o meu resultado. E aquilo desorganizou mais ainda o meu esposo. Porque assim, o marcador normal 35, 3.070 é muito significativo, vamos pensar, né? E nós tínhamos ido num profissional em Belo Horizonte, tudo, já tinha até um pouco aí agendado aí para poder fazer uma cirurgia já e tudo. E aí meu marido sempre assim, não, batendo na tecla, não, nós vamos para São Paulo. Leonide, a gente precisa ir para São Paulo para poder ser essa cirurgia, ser uma cirurgia realmente citorredutora completa, né? Da gente não ter aí problema de ficar algum requisitos de doença. Então tem que ser um profissional muito qualificado e tudo. E assim fizemos, né? Por Deus, né? A gente tem um amigo que é ginecologista, ele contactou com profissionais lá e nós conseguimos uma consulta aí de imediato. Então na quinta-feira, eu descobri na sexta. Na quinta-feira, eu já estava em São Paulo, fazendo essa consulta, e o médico mencionou, olha, tudo indica realmente que a ressonância é realmente, né, um tumor aí de ovário, de alto grau. Só que não dá pra gente poder lidar com isso com, tipo assim, achismo. Então, nós vamos ter que fazer uma biópsia de vídeo, né, através da videolaparoscopia, para poder a gente ver realmente como que tá isso tudo aí dentro. Se realmente é só no ovário, se tem outras partes aí acometidas. E aí, quando nós saímos dessa consulta, que o médico explicou isso tudo, aí o meu marido falou assim, Leonísia, olha, até aqui a gente já sabia disso tudo. A gente já sabia que a gente tem uma imagem significativa, que tudo indica que é. Só que o que realmente me importa agora, igual para mim, enquanto médico, tudo, é essa biópsia. É Deus iluminar, entrar nessa biópsia, como ele já vem iluminando essa consulta e tudo, pra gente poder o quê? Na hora que fizer essa biópsia, ser aí algo realmente aí que realmente só tá mais localizado. E eu falo que aí entra Deus, né? Aí eu saí daquela consulta e eu falei assim, Carlos, eu quero ir na Catedral da Sé, lá em São Paulo. Eu não conhecia. E eu falei, nós vamos na Catedral da Sé. Porque assim, aí o médico marcou para me internar na sexta-feira, 8 horas da manhã, para eu fazer a vídeo. Saímos dali, fomos lá na Catedral da Sé. Na hora que eu cheguei na Catedral da Sé, era até no dia que eu fiz a vídeo, que é na sexta-feira, era o dia de Nossa Senhora das Dores. Né? Então, assim, eu falo que os santos, as santas, os santos, Deus, eles foram me acompanhando nessa caminhada. E aí, quando eu cheguei na Catedral da Sé, tinha uma Nossa Senhora das Dores imensa lá na frente, sabe? E aí eu ajoelhei, pedi, agradeci, né? Coloquei nas mãos, né? Olha, Senhor, coloca em tuas mãos, né? Assim, fugiu do meu controle. E nós, né, com essa característica que temos de pensar que temos controle de tudo, nós não temos controle de nada. E aí, ali eu pedi, agradeci, saímos da igreja. Na hora que nós saímos da igreja, que eu estava na porta, estava chovendo, e aí lá, como a região é uma região perigosa, eles orientam a gente a ficar na porta da igreja, lá em cima, pedir o Uber, para depois a gente descer. Fiquei nessa porta,
eu e meu esposo ali chamando o Uber. De repente, sai da igreja um homem de uns 50 anos, mais ou menos, carregando uma caixa de papelão, parecia um lavador de carro. E parecia que tinha alguma questão psiquiátrica, alguma questão. Porque ele saiu da igreja, ele bateu uma palma assim, e eu e meu esposo, despretensiosos, olhamos para ele e ficamos observando, assim, não tivemos nem um pingo de medo, nada. E aí ele veio e ele falava assim, olha essa catedral, olha que coisa maravilhosa. Ele foi descrevendo a catedral. Olha que iluminada, olha que lindo. E aí eu e meu esposo em pé, assim, ele olhando para ele, ele foi passando na nossa frente. Na hora que ele passou, ele foi, olha esse céu, olha que maravilhoso, olha esses pássaros. De repente, ele de costa para nós. E foi caminhando, porque tem o arco assim na catedral em pé, tem uma reta e tem a escada. Não sei se vocês conhecem a catedral. De repente, Vanessa, Toninho, ele vira para mim e fala assim para mim, São Paulo tá aqui para te salvar. Aquilo ali, meu corpo foi arrepiando. E eu fui ficando emocionada, que eu falei assim, meu Deus, será que eu tô escutando demais? Será que eu tô assim, nesse momento, e tudo que tá acontecendo, eu tô levando para esse lado? E eu fui pensando naquilo, entrei no carro. Aí na hora que eu entrei no carro, o homem se perdeu. Ele descia a escada e fazia assim, ó, olha os pássaros, escuta, olha, olha. E se perdeu naquele meio, não vi ele mais, entramos no Uber e fomos embora. Quando eu cheguei no hotel, eu falei com meu marido assim, Carlos, você viu, você escutou aquilo que aquele homem falou com a gente na igreja? Ele virou para mim, ele chorando, ele virou emocionado, ele virou para mim e falou assim, Leonise, depois que eu saí daquela igreja e nós nos deparamos com aquele homem, eu tenho a certeza que você ficará curada. Eu saí daquela igreja com uma leveza, porque ele estava tão preocupado, tão tenso, que aquilo foi um sinal que Deus foi colocando e falando assim, acalma, né? Acalma porque já deu tudo certo. E assim foi feito. Nós fomos pro hotel, na sexta-feira a gente estava lá no hospital. Eu fiz, né, entrei pra cirurgia, só estávamos eu e meu esposo, ele ficou do lado de fora, eu falo que eu ando com os meus santos, meu cordão de Nossa Senhora, meu terço, aí eu tirei, coloquei tudo nele e falei assim, olha, você só vai tirar depois que eu sair de lá, sabe? E aí entrei, e assim, é uma força tão grande que eu olhava no espelho sempre e falava assim, tem um quebra-cabeça que não encaixa, isso não é meu. Não pode ser meu, isso. E não por assim, eu nunca perguntei a Deus por que comigo. Eu sempre pergunto assim, para que comigo? O que o Senhor quer comigo, né, nessa jornada, nessa caminhada? Qual que é o meu propósito para que eu esteja com esse diagnóstico? E aí eu fui pra cirurgia, eu sempre tive muito medo, igual assim, a única cirurgia que eu já fiz foi as 2 cesarianas do meu filho. E foi feita por ele, né? E foi feita por ele, né? Então assim, nunca tinha feito. E aí eu entrei pra fazer a cirurgia, né? O médico também sensibilizava comigo, assim, eu muito nova, né? Assim, a gente não sabia o que estaria por vir, né? E aí fez a cirurgia. E aí na hora que eu acordei da cirurgia, o médico estava do meu lado. E aí ele falou assim pra mim, tá tudo certo. Eu já conversei com seu esposo, o seu caso é cirúrgico, é tudo ressecável, são poucas lesões e você vai ficar boa. E eu peguei aquilo enquanto realmente é aquilo. Então, assim, o meu pensamento, uma amiga me disse isso uma vez e eu carrego isso para mim, que esse diagnóstico ele não veio para me matar, mas ele veio para me transformar. E para transformar muitas vidas. Porque em nenhum momento eu tive vergonha de expor isso, sabe? Quando eu fiquei sabendo, o meu primeiro passo foi pedir oração. Eu tenho muita fé na oração coletiva, de pessoa do bem, de todo mundo unindo no mesmo propósito, sabe? Então, assim, eu mandava mensagem, eu pedia oração. Então, assim, eu falei, eu vou enfrentar isso e eu penso que isso também vai ajudar outras pessoas. Então, a partir daí, como era cirúrgico, eu voltei para Ponte Nova, organizei as minhas coisas, aí que eu fui colocar, né, minha filha de 18 anos, ela já sabia, meu filho de 13, meus pais, eu fui colocando gradativamente, né, colocando para eles que eu estava com uma massa no meu ovário, que ali que a gente tinha que tirar, e que aí, né, era suspeita, mas só a biópsia ia
falar realmente pra gente aí o que seria. Aí eu fiz a cirurgia, foi uma cirurgia citorredutora completa, então assim, eu tirei útero, ovário, trompa, né, tudo, é um corte de 30 centímetros abdominal na vertical, e tem a questão também que vem a questão da autoestima, né, vem as questões aí da estética, né, eu tenho amigas que perguntaram, né, até tios mesmo, familiares, nossa, e como é que vai ser, né, você ficar com uma cicatriz tão grande? E aí eu falei pra eles assim, eu vou ter maior orgulho dessa cicatriz, porque essa cicatriz é minha cura, né, então eu não posso ter vergonha daquilo que me curou, né, então assim, as pessoas não fazem tatuagem para representação, né, de algo interno, então assim, a cicatriz é isso, né? Eu vou ter orgulho de mostrar essa cicatriz. E aí eu fiz a cirurgia, foi um sucesso, graças a Deus, e Deus me acompanhando em todos esses momentos. E quando terminou, né, o médico já tinha mencionado que no meu caso, para a gente correr nenhum risco futuro, né, de ter algum outro comprometimento, a conduta é sessões de quimioterapia, né? Então, o protocolo foram 6 sessões de quimioterapia de 21 em 21 dias. Eu falo que a quimioterapia, ela me amedrontou mais do que essa cirurgia enorme que eu fiz. E aí, Leonice, só pra gente, né, você já contou aí, você fez um relato aí grande, mas na hora ali que o médico falou que era um tumor mesmo, o que você sentiu? É uma mistura de sentimentos. Eu penso que eu já estava construindo isso, porque como eu fiz a vídeo e veio a biópsia, né? E como o meu marido já vinha aí gradativamente me posicionando, né? Colocando, olha, Leonice, independente do que venha no resultado da biópsia, o seu caso é cirúrgico, você vai ficar boa. Então eu fui alimentando isso, né? Igual assim, em nenhum momento eu fiquei pensando que eu vou morrer, sabe? Nossa, como é que vai ser se isso acontecer, se eu ficar muito mal? Não, eu sempre fui alimentando. Não é falar pra você que eu não choro, né? Eu entro pro banheiro, eu choro, né? Tem hora que eu falo com meu marido assim, eu queria minha vida de volta. E não é porque a vida tá ruim, né, com isso tudo, mas é porque é um desafio, né? É um desafio muito grande você pensar assim, será que isso vai voltar? Será que não vai voltar? Só que também você viver pensando isso é um martírio, né? Então, assim, é um processo que eu vou ter que aprender. Eu falo que a psicologia vai ter que me ajudar nisso, né? Também eu ajudo tantas pessoas a trabalhar isso, né? Então eu vou ter que trabalhar isso comigo mesmo, né?